Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma porção do Evangelho. Nós vamos ler Efésios, capítulo 5, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, a partir do verso 22, um dos textos mais mal interpretados pelas pessoas. Eu quero ler juntinho com vocês. Vamos lá. Ó. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Vamos virar. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Eu disse para vocês que esse é um dos textos mais mal interpretados pelas pessoas, porque se eu parasse por aqui, a grande maioria das interpretações é como se o marido tivesse direito da sua mulher de poder ser uma espécie de xerife, uma espécie de sultão, uma espécie de um homem com um chicote na mão, dando ordens, e falando para ela deitar, fingir de morta e fazer todos os seus caprichos, Então eu já vi muitas pessoas, usando desse texto para poder exercer domínio sobre as pessoas. Só que o texto segue, e aí a ideia que o apóstolo Paulo quis dizer, a gente não pode tirar esses versículos soltos e ignorar a sequência, o contexto posterior do que realmente ele quer dizer. Ó. Ele diz o seguinte, maridos, agora existe o papel do homem. Isso só funciona se o marido realmente exercer a sua função diante da submissão da palavra. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então você nota que os versículos anteriores só funcionam quando o marido ama a sua mulher, como também Cristo amou a igreja. O marido deve ser uma espécie de Cristo na vida da sua mulher. E Jesus veio para servir e não para ser servido. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus disse que nós devemos considerar a todos como se fossem superiores a nós. E olha como Jesus tratou a mulher. Olha o carinho que Jesus tinha com aquelas pessoas. Jesus, quando tinha que pedir água para a samaritana, ele pedia. Ele não dava ordem, O chamado do evangelho nós podemos pedir. É pedir, dar-se-vos-á. É bater e abrir-se-vos-á. Deus é o nosso marido, Você que é um estupro na vida da sua mulher. E quando eu falo isso, não é simplesmente no ato sexual, também no ato sexual. Já vi pessoas dizendo, a mulher tem que ser... Eu já vi mulheres falando assim, eu tenho que ser como uma prostituta na cama. Não é verdade. Lê Cantares de Salomão, e você vai ver como Salomão, ele chama a sua mulher de irmã minha, pomba minha, com respeito. Mas eu não falo simplesmente na cama, eu falo na cozinha, no trabalho, na casa, no dia a dia. Verdadeiros homens grossos, que não se submetem ao senhorio de Cristo. E o texto segue, Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tem que se entregar para a sua mulher, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Você constrói a sua mulher. É como se você fosse um construtor da sua mulher. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. É da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Jesus disse, tudo aquilo, pois, que quereis que os homens os façam, fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O Espírito é o mesmo Espírito do Evangelho em todas as situações, porque ninguém jamais odiou a própria carne,
antes a alimenta e dela se cuida, como Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, porque somos membros do seu corpo. Então você nota que esse texto ele só funciona quando o marido é um tipo de Jesusinho na vida da sua esposa. Aí essas coisas não é levado nem em conta, né? Vira uma só carne, vira uma harmonia, a vida se encontra, né? E fica uma coisa gostosa de se viver. Quando o homem passa a ser o xerife da sua mulher e a mulher tem que receber as suas ordens, importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Porque o seu primeiro Senhor é Jesus Cristo, né? Então não negue a Jesus na vida do seu marido. Se o teu marido começa a agir contra a palavra de Deus, você fique com a palavra de Deus. Você tem que se submeter primeiramente ao seu primeiro marido, que é Jesus Cristo. Então esse texto funciona quando existe a harmonia das duas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a todos.